Irmãos, o texto bíblico é o texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36 e 37. Vai ser projetado para os irmãos aqui do templo, também para os irmãos de casa. Você pode abrir a sua Bíblia se preferir, porque esses dois versículos é de um contexto bem mais longo, de uma história conhecida sua, conhecida minha. O personagem é Davi. O desafio vai ser o gigante Golias. O exército de Israel está em batalha. E Davi enxerga o gigante Golias, quando ele ainda nem é do exército, mas quando ele foi levar alimento aos seus irmãos que eram do exército do rei Saul, que estavam no campo de batalha. Davi enxerga um gigante filisteu afrontando o exército do Deus vivo. Golias se colocava junto ao campo de batalha e todo dia ele desafiava um guerreiro de Israel para vir representando a Israel, porque ele estava representando os filisteus, e que guerreasse com ele. O guerreiro que fosse vitorioso dava vitória a todo o exército. Diz o texto bíblico de 1 Samuel, no capítulo 16, no capítulo 17, que o exército de Israel se aprontava todo dia para a batalha, mas quando via o desafio, ele fugia. Ele se encolhia. Nenhum soldado se apresentava. E Golias fazia isso dias repetidos já, aguardando que Israel apresentasse um soldado, guerreiro, forte, capaz de enfrentá-lo naquele vale, no campo de batalha, como representante de Israel. Davi contempla, Davi se apresenta para a batalha, mesmo não sendo guerreiro, e nós vamos ver essas verdades nesse texto, mas eu quero ler com vocês apenas esses dois versículos. Eu vou ler o primeiro versículo, que é o verso 36, os irmãos, irmãs, vão ler o 37 para nós, tá bom? Vamos lá? O teu servo matou assim o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Então Davi aqui está diante de Saul já. Ele já se manifestou como aquele que quer derrotar o gigante. E eles então tomaram Davi e levaram diante de Saul. E lá explicou: eu sou pastor de ovelhas. Eu cuido de um rebanho pequeno do meu pai. Mas o rebanho, ele sofre ameaças, como você sabe. E não é apenas a ameaça do lobo, mas eu já tive ameaça de urso e de leão no meu rebanho. E Deus me deu força. E Deus me deu condição de eu enfrentar essas feras que vieram abater as ovelhas do campo. E eu derrotei o leão, e eu derrotei o urso, e eu quero garantir para você, ó rei, de que se o Senhor me der essa oportunidade, esse filisteu vai tombar, vai ser derrotado, como foi derrotado o leão e o urso. É claro que Davi fala muito mais do que isso, porque ele diz: eu não vou em meu nome, nem na força do meu braço, eu vou no nome do Senhor de Israel, o Deus que está sendo afrontado quando esse incircunciso filisteu afronta o exército do Deus vivo. Responsabilidade de Davi junto à sua nação. A nação está em guerra, a nação está sendo ameaçada. Há uma afronta à nação de Israel pelo exército filisteu. Há riscos de grandes perdas, de muitas mortes. Há risco do povo se envolver e se perder na sua credibilidade. Imagine você, um exército inteiro ser vencido por um só homem. Um exército inteiro ser derrotado por um filisteu apenas. Golias era bem treinado, era gigante, era forte, tinha espadas e escudos grandiosos, era um grande guerreiro, guerreiro com certeza famoso pelas suas conquistas, pelas suas batalhas, pelas suas vitórias, porque senão o exército de Israel não ia temer se ele fosse um ilustre desconhecido. Mas com certeza a sua fama de guerreiro, de grande guerreiro, já corria por todo Israel, e nenhum dos soldados do exército de Saul teve coragem de enfrentar o gigante filisteu Golias.
Então, algumas verdades para nós com respeito à nossa pátria, à nossa condição diante da nação também, pelos desafios que ela passa, pelo compromisso nosso como cidadão brasileiro, de que nós não podemos esquecer, de que nós precisamos nos lembrar, de que Davi vai nos ensinar, vai trazer como proposta ao nosso coração, ao meu e ao seu. Deus sempre levanta alguém para cumprir os seus propósitos. Um cidadão como eu e você. Deus age na nação, Deus age através da nação, Deus age em favor da nação, mas Ele faz isso através da igreja. Ele faz isso através de homens e mulheres que manifestam fé, que manifestam confiança, que buscam comunhão, que procuram entender o querer de Deus. Davi, ele está entendendo a vontade de Deus, ele está dizendo, quem é esse incircunciso? Ele está falando, Deus tem um compromisso de vida, de aliança, de cuidado com Israel. E a aliança, e o símbolo da aliança é a circuncisão. Mas eu vejo um incircunciso com quem Deus não tem aliança, a quem Deus não promete cuidado, nem proteção, afrontando o exército do Deus vivo. Nós que somos circuncisos, nós que somos partes da nação, não podemos deixar este homem, esse gigante, esse filisteu, esse guerreiro, afrontar Israel e afrontar o nosso Deus, porque quando ele nos afronta, ele afronta o Deus que a nação tem, o Deus que tem aliança conosco. Ele não está acreditando na força do nosso exército, na capacidade do nosso guerreiro, nem no cuidado do nosso Deus, porque as batalhas eram também levadas diante dos deuses dos povos estrangeiros, gentios. É muito comum você encontrar filmes de batalhas lá do tempo de Cristo, do tempo antes de Cristo, do tempo em que Israel vivia as suas lutas, onde as nações se colocavam antes de ir para o campo de batalha, se colocavam diante dos seus deuses, manifestavam sua confiança, faziam seus rituais, seus sacrifícios, pedindo vitória contra os exércitos inimigos. E o nome de Deus está sendo colocado em xeque aqui. E o poder de Deus de Israel, o único Deus vivo, verdadeiro, está sendo colocado em xeque quando o gigante afronta Israel. Porque ele está vindo no nome do seu Deus, na confiança dele do seu Deus, na confiança do seu braço, na confiança de ser ele um bom guerreiro. E ele está dizendo, eu e meu Deus, nós podemos dar conta desse exército inteiro e do Deus que Israel confia. E do Deus a quem Israel clama. Davi está dizendo, há um problema na nação que precisa ser resolvido. Porque se esse filisteu continua assim, a moral da tropa só vai sumindo. Se hoje não aparecer ninguém para guerrear, para enfrentar, para se colocar na condição de defender a nação, amanhã o filisteu vem com maior força, bradando mais alto, e pode ser que a gente tenha que entregar a batalha sem batalhar. Entregar as terras, entregar o povo a ser subjugado pelos filisteus, sem levantar as nossas espadas, apenas por medo, apenas por receio, apenas por covardia, de não defender a nossa pátria, de não fazer nada em favor da nossa terra, da nossa gente. Então Davi está dizendo, quem é esse incircunciso? Ele sabe que Deus age, e ele já viu outros tempos da história em que Deus agiu, como por meio de Moisés, quando vai diante de Faraó resgatar o povo de um cativeiro egípcio, conduzir o povo por uma terra deserto, na direção da terra prometida. 40 anos, o Senhor sustentou aquela nação, e guiou aquela nação, e instruiu aquela nação, por meio de Moisés. Deus agindo em favor do seu povo, mas através de cidadãos, através de pessoas. Nós temos que entender que os desafios que a nossa pátria tem não são dos nossos políticos apenas, não só de quem tem cargos e que podem decidir nessa ou naquela posição junto à nação. O desafio da nossa nação é um desafio nosso. Davi está dizendo, eu não sou guerreiro, porque quem era Davi? Ele entende a necessidade do povo, ele entende que o desafio é dele, e ele está dizendo, eu sou pastor de ovelhas, eu não sou do exército, eu não sou soldado,
Eu não sou rei de Israel, embora venha a ser depois ele foi. Mas aqui ele é apenas um pastor de ovelhas. Um ilustre desconhecido para a maioria da nação. Então ele está dizendo, eu sou pastor de ovelhas. Mas esse problema que o exército está vivendo, que a nação está vivendo, é um problema meu. Isso tem a ver comigo também. Eu preciso fazer o que eu posso fazer. Eu preciso me dispor a realizar aquilo que eu acho que eu posso realizar. E eu estou dizendo que eu não posso fugir. Eu preciso enfrentar. Se não há Saul no seu exército, um soldado que enfrente, eu vou enfrentar. Aí Saul pega Davi, que está disposto, coloca nele uma armadura do próprio rei, o escudo, a espada, bota aquele menino para andar, ele não é guerreiro, ele não sabe lidar ainda com essas coisas, embora vai se tornar um grande soldado dali para frente. E ele fala, não dá para ir com espada, não dá para ir com escudo, não dá para ir com essas vestimentas aqui, eu não consigo andar, não consigo me defender, eu não tenho nenhuma chance, eu vou com aquilo que eu tenho. Eu tenho funda, eu vou escolher algumas pedras, e eu vou diante de Golias, como eu fui diante do urso, como eu fui diante do leão, como eu sempre enfrentei os lobos que vieram atacar o rebanho. Meu negócio é com pedras, é com funda, e eu vou usar o que eu tenho em favor da minha nação. Então vocês veem, irmãos, que Davi se levanta em favor da nação. Ele não é rei, não pode fazer decreto, ele não é soldado, não sabe lutar com espadas e lanças e escudo ainda, mas ele vai fazer dentro daquilo que ele tem. Nós temos que entender que Deus vai agir na nossa nação em razão daquilo que eu posso, em razão daquilo que eu já tenho, na posição que eu já sou, como cidadão, no exemplo que eu posso dar, no trabalho que eu posso oferecer. Davi vai com o que ele pode oferecer. Ele não vai entrar num caminho de ser soldado, sendo que ele não tem habilidade ainda com lança, com espada e com escudo. Ele vai diante do filisteu com a funda, porque é com que ele tinha habilidade. É o elemento com que ele tinha conhecimento. Então o Senhor espera que façamos pela nossa nação aquilo que nós podemos, na posição que nós já ocupamos. Se amanhã Ele quiser dar uma outra posição para você, quiser tornar você um político, quiser tornar você um ministro do governo, como alguns irmãos presbiterianos agora são, pastores que estão trabalhando lá, aí é uma questão de Deus, futura, como Ele fez com Davi. Se Ele quer te colocar na presidência de uma empresa, na direção de uma escola, aí é uma questão de Deus também. Mas Ele quer que você entenda o seguinte, você deve fazer na posição que você ocupa, na condição que você tem, expressando que você tem amor pela sua pátria e que você vai fazer o seu melhor para que a sua nação caminhe bem. E vença os desafios, e vença as batalhas, que você sabe muito bem que existe. Davi não apenas fica apontando a batalha, fica apontando a afronta, fica perguntando se não tem ninguém do exército aí que possa ir enfrentar esse homem. Davi não vai diante do rei Saul falando, ô rei, onde está a sua vergonha, onde está a sua coragem? Vai você lá, enfrenta o homem. Ele fala, eu estou aqui para enfrentar. Eu entendi que tem a ver comigo. Eu entendi que Deus pode me usar. Nas condições que eu tenho, nas possibilidades que eu tenho. Ele não faz cobranças ao rei, nem ao exército, mas ele se coloca à disposição para enfrentar o problema que a nação enfrentava. Davi era pastor de ovelhas. E você, o que é? Naquilo que você é, na posição que você ocupa, você é um cidadão, uma cidadã brasileira e tem algo que Deus deseja fazer e pode fazer em favor da nossa nação, tem feito, tenho certeza, a partir da sua vida. Continue a pensar sobre os problemas da nação, sobre os desafios que ela vive, o que você pode fazer diante disso. Não pense que é um problema só do Estado, não pense que é um problema só dos que ganham para trabalhar nessa área, para elaborar os projetos. Pense, de fato, o que você pode fazer. E assim, então, nós vamos nos mobilizar para trabalhar, para que seja feito aquilo que precisa, que pode ser feito. Davi vai começar a se mobilizar.
para realizar e para enfrentar o problema do gigante Golias. Cabe a todos nós confiança, coragem, habilidade para vencer os inimigos, para enfrentar as crises, para atravessar os tempos adversos. Há alguma coisa que você pode fazer, há algo que nós temos que fazer. Primeira coisa, orar pelo nosso país. A Bíblia menciona de que cabe ao cristão orar pela sua nação, orar pelos seus governantes, pelas autoridades instituídas, porque não há autoridade que não seja instituída pelo Senhor. Jesus, diante de Pilatos, declarou essa grande verdade. Pilatos disse: você não sabe que eu tenho autoridade para matar ou para soltar? Para bater, para açoitar ou para livrar? Jesus vai dizer a Pilatos: nenhuma autoridade seria dada se não fosse do Pai Celeste. Se você a tem, é porque o Senhor Deus permitiu. O Senhor Deus, por algum motivo, concedeu. Por algum propósito, o Senhor lhe confiou esse cargo, essa cadeira, esse título, esse governo. Mas todos nós temos habilidades. E precisamos usar a nossa habilidade na confiança no Senhor, com coragem, para enfrentar as diversidades, para enfrentar os problemas, para enfrentar as crises, para enfrentar a corrupção, a injustiça. E trabalharmos fazendo o nosso papel, dando o nosso melhor. Davi vai fazer. A primeira coisa é orar. Paulo orienta a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 1 e 2, orai pela nação e por toda a autoridade, todas as autoridades instituídas, intercedei por elas, peçam que Deus as ilumine, peça que Deus traga temor e tremor, peça que Deus de fato os conduza pelo caminho da paz e por legislar leis justas. Ore pela sua nação. Depois ele vai dizer, a Bíblia vai nos dizer também em Jeremias capítulo 29, verso 7, promova a paz na cidade. Há um outro texto bíblico, mais grandioso, mais sério ainda do que esse, vai dizer, no que depender de vós, tende paz com todos, até com os inimigos, até com aqueles que vos perseguem, até com aqueles que querem te prejudicar, até com aqueles que já arregaçaram as mangas e disseram, vamos partir para a briga, eu estou aqui, eu não quero paz, eu não quero entendimento, eu quero confusão, eu quero briga, eu quero luta. Jeremias 29, 7, promovam a paz na cidade para onde o Senhor vos conduziu, orem pela cidade, porque na paz da cidade vós tereis paz. Se a cidade está em paz, a minha casa está segura, a minha casa está em paz. Se a cidade está vivendo guerra, está vivendo confusão, se os tiros estão saindo para todo lado na rua, a minha casa está insegura. Se o entendimento existe, a minha casa está tranquila no entendimento. Se o entendimento não existe, há confusão, há problema, eu tenho que ver o que eu posso fazer para que a paz permaneça. É dever do cristão orar pela sua cidade, pelo seu país, pelas autoridades instituídas. É dever do cristão promover a paz na cidade para onde o Senhor nos conduz. Às vezes é aquela que nós nascemos, ficamos nela a vida toda. No meu caso já não é, já percorri algumas cidades, para estudo, para trabalho, na área pastoral. A cidade que mais tive a oportunidade de viver durante todos os anos da minha vida já é São José dos Campos. Na minha terra natal passei 19 anos, aqui já estou, esse é o 21º. E aonde o Senhor me levar, e aonde o Senhor levar qualquer um de vocês, a proposta é, promova a paz na cidade onde você vá. Trabalhe em favor dessa paz, porque ela, se estiver em paz, e eu posso dizer mais, se ela estiver com ordem, se ela estiver com progresso, você vai viver em ordem, você vai viver em progresso. Tudo que abençoa a cidade, abençoa a sua vida. E se você abençoar a cidade com esses sentimentos, com essas propostas, a sua vida e a vida dos cidadãos de São José e cidadãos brasileiros serão abençoados a partir de você. Mantenha o seu coração quebrantado diante de Deus. Essa verdade vem proferida em 2 Crônicas. É uma palavra do próprio Deus à nação de Israel. Depois que Salomão constrói e edifica o templo e ora rogando o abençoado Senhor sobre a nação de Israel,
sobre aquele que comparecia ao templo para clamar, para orar, para colocar as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, os seus desafios, as suas batalhas. Deus vai erguer a sua voz e vai dizer a Salomão e a todo Israel, no templo que lhe for edificado: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, e se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus. Deus espera da sua igreja, junto à nação, quebrantamento, reconhecimento de erros, de falhas, de pecados cometidos, de dureza de coração, de falha não apenas no praticar aquilo que Deus desagrada, mas de ser negligente e indiferente em fazer aquilo que o Senhor esperava que fosse feito. Havia um exército inteiro de Israel indiferente, fugindo da batalha, querendo que outro assumisse o custo da guerra, da batalha diante do filisteu. Alguns estavam se acovardando, mas Davi é aquele que diz: não é comigo, eu me apresento, eu vou enfrentar essa batalha, eu vou enfrentar o gigante, eu vou me colocar nas mãos de Deus para ser instrumento para a solução do problema. Eu quero oferecer a minha vida, eu quero oferecer a minha habilidade, eu quero oferecer a minha coragem, eu quero oferecer minha confiança no Senhor, e eu vou em nome de Deus, e Deus vai me dar a batalha contra o inimigo, vai me dar a vitória contra o inimigo. Então é o coração quebrantado, é o coração reconhecido do seu tamanho, dos seus erros, das suas falhas, mas é o coração confiante, que se coloca diante de Deus sabendo: se eu me coloco e me apresento diante do Senhor como um bom instrumento, como uma boa ferramenta, o Senhor então vai agir em favor da minha nação, vai agir em favor da cidade, a partir de mim. Se eu sou um instrumento útil, um vaso de bênçãos, Deus vai olhar para a minha vida como uma possibilidade que Ele tem para mudar, para transformar, para trazer e produzir na vida da nação aquilo que ela precisa ter. Então ela conclama a igreja ao quebrantamento de coração, para que a igreja possa ver dos feitos de Deus, não só sobre a sua vida, não só sobre a sua casa, não só sobre a igreja, como povo de Deus, mas sobre toda a nação de Israel, sobre toda a nação brasileira. Eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar de maneira alguma de promover a paz, eu não posso deixar de manter o meu coração quebrantado, buscando a santidade e me preparando como um instrumento útil, eficaz, na mão do Senhor, para que haja o agir do Senhor em favor das lutas, dos desafios que nosso povo possa passar. E é claro, eu como bom cidadão tenho que combater a injustiça, combater a corrupção, preciso vencer as propostas medonhas, sujas, que às vezes surgem para nós, porque nós falamos das grandes propostas de corrupção que os nossos políticos se envolvem, mas nós nos esquecemos da proposta de corrupção que nós mesmos buscamos quando queremos um determinado cargo, quando queremos passar na frente de uma fila, quando queremos adquirir um direito que ainda não é nosso, mas nós julgamos pelo princípio brasileiro de que sempre se dá um jeitinho para tudo. O brasileiro não pode viver no princípio do jeitinho brasileiro, do jeitinho para tudo. Não podemos ficar pensando no que eu posso ganhar em cima do meu próximo, como eu posso sobressair em cima dele, como eu posso lucrar em cima dele, às vezes até diante da sua miséria, da sua dificuldade. Eu quero achar um caminho para mim me dá bem. Isso é corrupção, isso é injustiça. Eu quero tirar o caminho mais rápido, o caminho mais curto, o caminho desonesto, porque eu acho que assim eu vou lucrar, assim eu vou me dar bem. Mas a igreja, ela existe para quê? Para viver diferente. Ela existe para fazer a diferença. Ela existe para combater essas coisas. Ela existe para viver e defender os princípios da fé, enquanto, quem sabe, a maioria está correndo contra os princípios da fé, trabalhando pela educação de uma ideologia de gênero nas escolas, com cartilhas, com livros,
E nós defendendo a legalidade da família, do pai e da mãe, do homem e da mulher, no relacionamento próprio, abençoado e abençoador pelo Senhor, junto à casa. Onde nós identificamos erros, identificamos pecados, identificamos a posição de cada um dentro de casa, e proclamamos a verdade do Evangelho, mesmo que tenha se buscado em alguns países e até no nosso país, algumas leis que possam dar respaldo a esses princípios, a esses valores que o Senhor condena, que a palavra de Deus condena. Nosso princípio é o princípio que Deus estabelece, é o princípio da palavra de Deus, que é boa, que é perfeita, que restaura a alma, que dá um testemunho fiel, que traz sabedoria aos simples, e que nos guia pelo caminho reto, pelo caminho bom, pelo caminho que leva à eternidade, pelo caminho da promoção da santidade. É dever da igreja, é dever meu e seu, viver defendendo os princípios da fé. É viver meu e seu, é compromisso meu e seu, juntos unirmos as nossas forças para buscar das bênçãos de Deus, estendendo o reino de Deus com a boa proclamação do Evangelho. Tem muita coisa sendo dita em nome de Deus, em nome da fé, que não é de Deus, que Deus nunca disse. Há muita gente sendo conduzida por um caminho que vai frustrá-lo quando ele chegar diante do Senhor e Deus lhe pedir conta de todas as coisas e ter diante dele o portão dos céus, porque ele confiou em muitos outros caminhos, em muitas outras possibilidades que não o Senhor para herdar a vida eterna. Gente que está à nossa volta, gente que se assenta conosco nas carteiras da mesma sala de aula, e que precisa ouvir e ver o Evangelho na sua vida. É proclamação do Evangelho com palavra e com vida, junto à cidade, junto ao país, nas ações, nas decisões, nas escolhas, que apresentam de nós um coração diferente, um coração que crê, um coração que confia, um coração que sustenta a fé cristã, junto ao seu viver, às suas escolhas, às suas decisões. O coração daqueles que se tornam sal da terra, que se tornam luz do mundo. E quando Jesus diz essa palavra, ele vê a terra como uma carne apodrecendo, que precisa do sal para ser protegida e preservada. Ou vê a sociedade com histórias tão tristes, sem sabor, que precisam receber do sabor do Evangelho de Cristo, da salvação de Deus na vida, para ter uma vida saudável, salutar, feliz, bem-aventurada. Ou olha para o mundo e enxerga uma escuridão tremenda, em razão das falhas, dos pecados, da cegueira espiritual, e ele diz, a igreja vai dar luz, vai fazê-los ver, vai fazê-los enxergar, vai conduzir os seus olhos pelos caminhos, o caminho da verdade, o caminho da vida, os caminhos de Deus, o caminho da salvação, o caminho que está em Cristo. Se eu sou cristão, se eu sou cidadão, eu não posso deixar de semear no Evangelho de Cristo, a boa semente do Evangelho, da palavra de Deus nos corações, junto à minha nação. Se eu quero vê-la forte, se eu quero vê-la bem, se eu quero vê-la feliz, eu preciso semear o Evangelho, e com o meu testemunho de fé, ajudar e contribuir para o crescimento do reino de Deus, aonde eu estou. Existe uma expressão que eu gosto muito e às vezes eu menciono, de que quem não é bênção onde está, jamais vai ser bênção onde quer que vá. Pode ser que você pense assim, eu sou muito novo ainda, não preciso fazer essas coisas. Não, a criança, ela é um cidadão brasileiro, e a criança, ele é um cristão, um missionáriozinho do Senhor. O jovem está na faculdade, se preparando ainda para a vida profissional, mas ali ele já precisa ser um jovem pronto para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E pode não parecer, mas as pessoas que estão à sua volta estão olhando para as suas ações. E pode ser que elas até falem com você que é comum todo mundo fazer tudo, mas se ela sabe que você é cristão, ela sabe que você age diferente. Se você não agir, ela vai te cobrar isso cedo ou tarde. Mas você é um crente, uma crente, uma pessoa que vai à igreja, uma pessoa que diz que ama a Deus, fazendo isso, agindo dessa maneira, me tratando como todo mundo trata. Nós temos que unir a nossa força, para juntos, com a bênção de Deus, podermos fazer mais, irmos mais, realizarmos mais, em favor do reino de Deus. Davi é aquele que vai enfrentar, sendo pastor de ovelhas,
o gigante filisteu, o guerreiro. O resultado pode ser surpreendente, quando você ora, quando você testemunha, quando você semeia o evangelho com a sua vida, com a sua palavra. Quando você prepara o seu coração, purifica o seu coração para servir ao Senhor na sua terra, para clamar ao Senhor para que Ele te ouça. O resultado para Davi foi que o gigante caiu por terra. Nós sabemos da história. Ele vai diante do gigante, o gigante o afronta, o gigante caçou da sua vida, da sua inexperiência. Você vem contra mim com paus e pedras. O gigante proclama a sua vitória, e é certo que, se nós fôssemos ver com os olhos humanos, Davi seria esmagado, seria destruído, seria vencido muito facilmente por um guerreiro afamado, preparado, com lança, com espada, com bom escudo, com força, com grandeza, diante de um menino. Davi não tem nem idade para servir o exército ainda, por isso não está no exército de Israel. Que vai contra ele sem um escudo, porque não consegue carregar, sem uma armadura, porque não consegue andar com ela, não sabe andar, sem espada, a espada que ele corta a cabeça do filisteu é a espada do próprio filisteu. Ele vai com paus e pedras, ele vai com a funda e umas pedrinhas no alforje, mas ele vence aquele desafio em favor daquela nação, porque ele entendeu que era um problema dele, que ele precisava fazer o que ele pudesse fazer, que ele não ia além daquilo que ele podia, mas que ele ia com tudo aquilo que ele podia, e ele daria o seu melhor, e ele faria da melhor maneira, e ele usaria da sua habilidade com toda a coragem, para representar bem Israel, para defender Israel, e para defender o Deus de Israel, que está sendo afrontado na figura daquele gigante filisteu, Golias. As pessoas, as nações saberão que somos capazes com o Senhor. Ele fala para o gigante, quando ele é afrontado pelo gigante: eu vou em o nome do Senhor, Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos, que tem aliança conosco, que tem o seu nome estampado no nosso nome, nas nossas ações, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, que é capaz de responder à prece do coração íntegro, do coração sincero, mesmo que parta de corações pecaminosos, que é o guarda de Israel, que não cochila, que não dorme, e que mesmo quando Israel dorme e descansa, o Senhor trabalha em favor dele, e os abençoa enquanto dorme. O Deus para o qual não há impossíveis, embora o exército aqui esteja achando impossível vencer um gigante tão grande, um guerreiro tão pronto, tão capaz. Um Deus que, quando as coisas fugiu do nosso controle, continua muito bem no seu controle. Um Deus que, quando não há para nós mais possibilidades, ainda há possibilidade do seu agir. Um Deus que, quando para nós ficou difícil, não tem nada demasiadamente difícil para Ele, não mudou nada. Se Ele quiser fazer, basta uma palavra. Um Deus que nos promete, conforme Paulo aos Romanos, proteção, cuidado, carinho, porque Ele vai dizer: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O gigante Golias. O imperador romano, que trabalhava, que lutava contra a igreja nos tempos da igreja primitiva, no início da era cristã, tentando fazer calar a igreja com açoites, com prisões, com morte, muitos irmãos mortos, pendurados no madeiro. Chegou tempo no dia de Nero que não havia madeira mais em Roma para pendurar cristãos, quando ele põe fogo em Roma e acusa os cristãos, os cristãos em razão da culpa do incêndio. As muitas cabeças detonadas pela guilhotina romana, como o apóstolo Paulo. Se Deus está agindo na sua vida, ninguém pode agir contra você, contra o seu propósito, contra o seu princípio, contra o seu desejo de ser instrumento de Deus, para fazer prosperar o nome de Deus na nação, para poder fazer prosperar o evangelho de Deus em Cristo, junto aos povos. Deus diz lá, diante de Israel, para Salomão: se vocês se inclinarem e clamarem,
o resultado vai ser o seguinte: eu vou sarar a terra de vocês. Eu vou cuidar das enfermidades, das feridas, dos danos. Eu vou agir em favor. Eu vou cuidar. Eu vou mover os céus. Eu vou romper os céus. Eu vou descer sobre a terra. Eu vou visitar a terra com feitos extraordinários e surpreendentes, fazendo por vós mais do que vocês possam pedir ou pensar. E as pessoas saberão que nosso Deus é Deus. E que a igreja que Ele coloca na terra é a igreja que pode fazer a diferença. Que pode promover a ordem e o progresso da nação. Que pode praticar justiça em meio à injustiça, sendo luz na escuridão. Que pode não ser indiferente, mas entender que o desafio da nação é o seu desafio. E com o Senhor você vai fazer o melhor, e vai fazer o que for capaz de fazer, para que na sua contribuição, algo mais seja feito. E quem sabe Deus surpreenda a partir da sua vida. Nosso Deus, Ele é mestre em transformar histórias aparentemente trágicas em histórias de alegria e festa. Quando Davi vai na direção de Golias, pode ser que alguns dos exércitos de Israel possam ter dito assim: olha, não quero nem ver. Como é que esse rapaz vai acabar com essa criança? Não quero nem ver. Vai ser medonho, vai ser triste. Não quero nem ver quando Saul tiver que entregar a coroa para o filisteu, porque ele aceitou que um menino fosse defender a honra de Israel, o nome de Israel, representando o exército de Israel. Não quero nem ver os soldados entregando as espadas, os escudos, para o exército filisteu inteiro, porque esse menino tem chance. Quem é esse menino? Um pastor de ovelhas. Ele entra um pastor de ovelhas, ele sai do campo de batalha um guerreiro, reconhecido por Israel, honrado. Dali para frente vai ganhar muitas batalhas, vai conduzir o exército de Saul muitas vitórias, vai se tornar mais tarde o rei de Israel, um dos maiores reis que Israel teve até hoje, lembrado pela nação de Israel nos dias de hoje, com celebrações, com festa. O rei Davi, pastor de ovelhas, que Deus tira de trás do rebanho e coloca à frente de um reino, porque ele percebeu que o problema da nação era um problema com ele, que ele podia fazer, que ele precisava se arriscar, que ele precisava colocar a confiança no Senhor, porque o que Deus pode fazer é surpreendente, quando alguém confia e se lança nas suas mãos para se tornar instrumento do seu agir. A gente não sabe o que Deus pode fazer com a sua vida, onde você trabalha, na vizinhança onde você mora, com os amigos que você tem, até com os inimigos que às vezes têm se levantado contra você. Mas nós sabemos que Deus pode dar vitórias, pode melhorar em muito a nossa nação, a partir da vida sua, da minha, da igreja, se nós entendermos como Davi os compromissos e histórias trágicas, aparentemente trágicas, que estão caminhando por aí, podem se transformar em histórias de alegria, se Deus vê em você um instrumento. Se Deus vê que você se coloca nas mãos dele para fazer o que precisa ser feito. Deus é especialista nisso. O nosso fim, a nossa eternidade era trágica. Eternidade sem Deus, eternidade no inferno, com choro e ranger de dente para todo sempre. Mas Deus não mediu esforços, enviou o seu Filho, que rompeu os céus, que visitou a terra, que deu a vida, que verteu o sangue que nós celebramos na ceia, para dizer para você do amor de Deus e para transformar o curso da sua história, triste, trágica, em feliz e bem-aventurada. Jesus vem no mundo para tornar o mundo melhor. Onde ele passou, ele entendeu a sua posição como cidadão, por isso que ele pagou imposto, quando lhe foi cobrado imposto. Por isso que ele respeitou a autoridade, quando precisava respeitar a autoridade, mesmo contrário à autoridade. Mesmo não gostando muito dele ou dela.
Por isso que ele cumpriu as leis, porque ele fala: eu não vim para me tornar um rebelde, revolucionário que descumpre lei. Eu vim para cumprir a lei, para fazer a vontade do meu Pai, que está nos céus. E por onde ele passou, ele usou de compaixão. E aonde ele passava, a história, a situação não era a mesma, era sempre melhor. E quantas pessoas tiveram a história de vida mudada? Porque o Senhor Jesus veio ao mundo para transformar o mundo num mundo melhor. Deus nos coloca aqui como igreja para transformar o mundo num mundo melhor. Aonde você está? A partir da sua casa, a partir da sua igreja, a partir dos seus vizinhos, dos seus amigos, da sua escola, do seu trabalho. Aonde o Senhor tem te levado, se você for bênção hoje, aonde Ele te conduzir, você vai ser bênção sempre. E há muitas coisas que você pode fazer, que não te custa nada, como nós já mencionamos aqui. Senão a coragem, a confiança e o dispor do seu coração para servir ao Senhor do jeito que Ele quer, aonde Ele entender que deve ser. Porque o Senhor quer transformar histórias trágicas em história feliz. Vidas tristes em vidas bem-aventuradas. E Ele vai fazer isso e tem feito isso através da sua igreja, através da sua vida, da minha, como fez através da vida de Davi, quando esse era apenas um pastor de ovelhas. O gigante tomba. Israel vence a batalha. Contrário de que todo mundo acreditava, do que muita gente acreditava. Vamos pensar que alguém lá em Israel pudesse acreditar na vitória de Davi. Saul deveria acreditar, senão não lhe daria a oportunidade de ir ao campo, representando a nação. Mas muitos do exército de Israel mesmo não acreditavam. E duvido que alguém do exército filisteu acreditasse que aquele menino ia vencer aquela batalha contra o grande herói gigante Golias, que caiu por terra, pelo agir surpreendente do Senhor. Há batalhas no nosso país, na nossa nação, eu sei que há batalhas, há desafios para você, há batalhas que nos envolvem no mundo, como essa enfermidade do Covid-19, uma pandemia que assola nossas agendas, nossos projetos, que ameaça a nossa saúde, a nossa vida, a vida dos nossos queridos, mas nós devemos colocar diante de Deus e fazer a nossa parte, que Deus continue nos surpreendendo com o seu cuidado, com o seu carinho, com a sua bondade e com o agir grandioso do Senhor em favor daquele que crê, em favor daquele que crê.